Olá, boa noite a todos. Agora iremos apresentar a nossa narrativa digital, que o tema é lutas, guerras, revoluções, povos e nações. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Irlene. Vou falar um pouco da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve início no dia 28 de junho de 1914 e durou até dia 11 de novembro de 1918, com a rendição alemã. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1939 e terminou dia 8 de maio de 1945, em 2 de setembro, no Palácio. As operações militares envolveram 72 países. Entre eles estão Grã-Bretanha, Estados Unidos e a União Soviética, combatendo a Alemanha, Itália e Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, movimentos que lutavam pela independência de seus países em relação à potência enfrentaram grandes dificuldades políticas e econômicas, enfraquecendo no seu poder a promulgação da Declaração dos Direitos Humanos, e aí ia contra o colonialismo praticado na Ásia, na África, e isso foi alvo de críticas. Ocorreram também movimentos internos pela independência e a ruptura da ordem colonial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos que a humanidade já viu. A humanidade sempre conviveu com as guerras. Os motivos são os mais diversos: luta por territórios, movimentos separalistas, religião, intolerância étnica, riquezas naturais, divergências políticas, entre outros. Ao final da Segunda Guerra Mundial, dois países acabaram se tornando potência: os Estados Unidos e a União Soviética, que era o primeiro e o segundo mais rico. Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética na década de 1940, que durou um ano. Foram dois países que estavam em conflito pelo capitalismo e outro pelo socialismo. Durante esse período, a rivalidade e a disputa gerou uma grande série de conflitos, até em outros países também. Agora eu vou falar sobre as características da Guerra Fria. Uma delas é a corrida armamentista, que também ocorreu a corrida espacial e a interferência estrangeira. Agora, a mais marcante mesmo foi a divisão dos blocos, um em apoio aos Estados Unidos, que estava adepto ao capitalismo, e um em apoio soviético, adepto ao socialismo. Revoluções inglesas que aconteceram durante o século XVII. Essas revoluções são movimentos político, militar e religioso que derrubou a monarquia e instituiu um governo liberal. Elas ocorreram na Inglaterra nos anos de 1642 até o ano de 1649 e mais tarde no ano de 1688. Estando do lado do rei os senhores feudais, a igreja anglicana e a alta burguesia, e do lado do parlamento está a pequena e média burguesia, os proprietários rurais capitalistas e os puritanos. É a partir da dinastia Stuart que começa o atrito com o parlamento, mas é durante o reinado do Carlos I que os caos se instalam. Ao assumir, ele manda fechar o parlamento e aumenta impostos sem autorização do parlamento, e tenta levar o anglicanismo até a Escócia, que é muito católica, o que resulta na Primeira Guerra Civil. O grande líder do parlamento foi o Oliver Cromwell. Ele inventa um exército de novo tipo, onde prevalecia a meritocracia puritana. Esse exército de novo tipo acaba funcionando, e então ele consegue derrotar os cavaleiros e mata o rei Carlos I.
Quando falamos sobre povos, o assunto é longo e existem diversos tipos. A Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental é a união das civilizações localizadas no Oriente Médio. De modo geral, as primeiras civilizações dessa região utilizavam os recursos naturais existentes no meio geográfico em que viviam, como fonte de sobrevivência e também de renda. Aí tem a Antiguidade Clássica. Pode-se dizer que a Antiguidade Clássica é um período de história que reunia um conjunto de civilizações da Europa, que mais influenciaram e influenciam até hoje os povos de todo o mundo, como a Grécia e Roma. Aí a Antiguidade da América. Apesar de não ter a mesma visibilidade que os outros povos, as civilizações instaladas na América tiveram grandes importâncias na história do desenvolvimento das civilizações antigas, como presença nos territórios que vão do México até a Cordilheira dos Andes. Dentro da Antiguidade Oriental, nós temos a chinesa, hebraica, hindu, egípcia e pérsia. E hoje destaquei duas delas. A hebraica, nascimento da civilização hebraica, sua localização que fica no Rio Jordão, sua escrita oficial que é o aramaico, a moeda utilizada é a shekel, e as principais características que valem destacar é a civilização de origem semita, sociedade patriarcal, economia baseada em agropastores, religião monoteísta e o povo conhecido pela criação da literatura salmástica. Aí vou falar da egípcia. O nascimento do Egito, a localização do Rio Nilo, a escrita oficial que é o hieroglifo, a moeda o dracma e suas principais características é a mumificação dos faraós, pirâmides com túmulos, o uso do calendário solar, governado pela monarquia teocrática, a religião politeística e a economia fundamentada na agricultura e no cultivo de animais e mineração. Bom, é isso. Na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio, mais precisamente no confronto entre árabes e israelenses. É comum observar nas páginas de jornal, revistas e meios de comunicação em massa os conflitos armados entre palestinos e israelenses. Geralmente são desenvolvidos por meio de ataques terroristas, atentados, homens-bombas, entre outros. Eventos sempre marcando por um elevado nível de violência. No continente africano, o que motiva os conflitos é o modo pelo qual o continente foi dividido. Antes da chegada dos europeus, os africanos viviam em harmonia, pois os grupos rivais se respeitavam, e isso não gerava instabilidade. No processo de colonização, os países europeus se reuniram em Berlim em uma conferência para redefinir a divisão do espaço africano, para que esse fosse administrado e explorado pelas nações envolvidas na reunião. Mas as fronteiras impostas pelos europeus não levaram em conta as disparidades étnicas existentes no continente. Esse ato equívoco provocou a separação de grupos aliados, união de grupos rivais e assim por diante. Ao serem agrupados de forma desordenada e sem analisar a estrutura social, cultural e religiosa, promoveu-se uma grande instabilidade em vários pontos da África. E agora, os nomes das integrantes do grupo e as nossas referências bibliográficas. Obrigada por assistir.